Saudações, hoje é o dia 18 de abril de 2025 e venho aqui deixar um vídeo específico a respeito de um tema que eu tenho citado recorrentemente e correlacioná-lo com uma ideia que tem sido utilizada de forma muito equivocada com frequência a respeito da falácia do declive escorregadio. É interessante lembrar que, apesar de serem conhecimentos muito antigos da humanidade, essa arte de você detectar maus argumentos, no Brasil houve uma popularização brusca dela pela obra magnífica de Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Mais especificamente, aqui na página 200, o capítulo 12, intitulado A Arte Refinada de Detectar Mentiras, onde ele vai apresentar nada mais, nada menos que uma pequena lista de falácias, né? Que você pode ver aqui a partir da página 210. E é curioso que, apesar disso aqui ser muito antigo, a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar disso na época que foi publicado no Brasil, de modo que ele fez muito sucesso. Lembrando que esse livro ele foi lançado aqui no Brasil na década de 90, né? Ele é de 95, ou seja, de 96, 97 ele estava sendo publicado aqui. Eu mesmo fui ler mais ou menos nessa mesma época, né? Pouco depois que meu pai comprou. E aqui você pega uma lista bem detalhada de algumas falácias não formais, né? Para diferenciar das falácias formais, que são aquelas que cometem erros na estrutura lógica do argumento, e as não formais são aquelas que apelam a outras coisas, né? Bom, eu tenho um material que eu mesmo redigi quando dei aula de filosofia, que eu vou deixar aqui no link da descrição, que aborda tanto falácias formais quanto não formais, né? Só que o Carl Sagan fez essa lista aqui de uma certa forma não muito rigorosa, apenas para jogar mais ou menos as ideias básicas enquanto ele estava comentando a abordagem de ceticismo. E o problema é que muita gente aqui no Brasil pegou e se transformou verdadeiramente numa bíblia. Sim, é verdade que muitos seguidores do Carl Sagan tentaram dar à obra dele ares de uma religião. Mas eu deixo muito claro, se você ler esse livro, que aliás eu recomendo, talvez seja o livro que eu mais recomende, você não vai ver nada disso. Ele é muito cauteloso, ele é muito comedido nas suas proposições, por mais precisas, objetivas e incrivelmente eficazes que elas sejam. E aqui, dentre as falácias, nós temos a do declive escorregadio. Em inglês é chamado slippery slope, mas você pode chamar de queda inclinada, da descida inclinada. Eu gosto muito do termo ladeira abaixo, né? É aquela ideia de que você tenta refutar uma afirmação qualquer pelo fato de que, se aquilo ali for aceito, logo vão se seguir outras coisas que vão ampliando aquela abordagem até gerar um absurdo. De uma certa forma, a ideia de reduction to absurdo, né? A redução ao absurdo, é uma estrutura conceitual muito antiga da humanidade que você usa para demonstrar a invalidade de uma proposição. Demonstrar que, se ela for sustentada, você vai chegar em um absurdo. E nesse sentido, é claro, esse absurdo não é exatamente formal, ou seja, não é uma contradição lógica em si, mas é uma coisa inaceitável de um ponto de vista prático. E essa falácia do declive escorregadio, eu vou até citar o exemplo que ele coloca aqui, né? De que declive escorregadio é relacionado à exclusão do meio termo, que ele citou também antes, né? E, por exemplo, se permitirmos o aborto nas primeiras semanas de gravidez, será impossível evitar o assassinato de um bebê no final da gravidez. Ou seja, é uma falácia de declive escorregadio. Ou, inversamente, se o Estado proíbe o aborto até o 9º mês, logo está nos dizendo o que fazer com nossos corpos no momento da concepção. Ou seja, ele deu demonstrações de abusos conceituais, de que você tenta intimidar a posição de um adversário, simplesmente gerando uma cadeia de consequências, ou mesmo uma consequência direta, que vai resultar numa situação insustentável. Uma que eu achei muito interessante é que ela foi publicada na revista Época, eu acho uma daquelas colunas de crítica, né, que tinha algum defensor do tabagismo, né, reclamando das nossas propostas, isso na década de 90 também, do Ministério da Saúde, sobre você coibir o hábito do fumo, né? E começou a proibir fumo em determinados lugares específicos. Naquela época proibiram fumo dentro de avião. Lembra que antigamente era permitido fumar dentro de avião. E muito avião já caiu por causa disso. E aí é proibido completamente. Então, aí teve um colunista que chegou, que se a gente for deixar esse pessoal ficar proibindo esses nossos hábitos, daqui a pouco vai estar todo mundo sendo obrigado a acordar às 6 horas da manhã, fazendo flexão e comendo açaí na tigela. Aí eu falei, pô, até que talvez não fosse tão ruim assim, né? Mas, assim, é um desses exemplos de falácia do declive escorregadio, né? Só tem um problema. Esse argumento foi utilizado com muita frequência,
mas é muito difícil distingui-lo, por exemplo, daquilo que seria uma movimentação ou uma expansão do conceito chamado janela de Overton. Esse conceito ele surge também na década de 90 por um cientista, um sociólogo chamado John Overton, em um instituto chamado o Instituto de Política Social McKinnon, né? E na verdade ele utilizou o termo falácia da... Ele usou o termo janela de discurso, né? E posteriormente, após a morte dele, que alguns colegas dele foram dar esse nome, né, em homenagem a ele, e especificar um pouco mais o conceito. E a ideia da janela de Overton é aquela janela da qual se permite uma discussão publicamente aceitável, né? O que está dentro daquela janela está dentro do horizonte de consideração e pode ser debatido em vários níveis, tanto aquelas coisas que já estão instituídas politicamente, quanto aquelas coisas que, independente de estarem instituídas ou não, são opiniões bastante populares, tem aquelas opiniões que já são menos populares, mas que estão dentro do discurso, tem aquelas que já são consideradas mais radicais, mas ainda estão num certo grau de tolerância, né? E tem aquelas ideias que estão fora dessa janela, que são as ideias que não são aceitáveis, frequentemente são impensáveis. Então, a ideia é sugerir que no desenvolvimento de uma política pública, o político ou o propositor saiba reconhecer que ideias estão dentro desta janela do discurso e quais estão fora. E, posteriormente, muitas pessoas começaram a trabalhar com a ideia de você deslocar essa janela, que, aliás, eu acho um termo meio problemático, praticamente todo mundo fala isso, a ideia é deslocar a janela de um lado para o outro, mas não é apenas deslocar, também existe a ideia de você simplesmente expandir ou mesmo contrair, dependendo da situação. Mas a ideia é que você consiga colocar dentro da aceitação social um discurso que anteriormente não era aceitável, né? Então, e nós temos inúmeros exemplos a esse respeito, só que isso se confunde com a ideia de uma falácia de declive escorregadio, porque muitas coisas que foram propostas numa determinada época, e alguém pode ter ameaçado, se a gente aceitar isso, vai acontecer isso, acabaram se concretizando na realidade. Então, é que está a questão, como é que a gente diferencia o que é uma falácia de declive escorregadio realmente insustentável do que é alguém que está simplesmente afirmando que isso pode levar a um deslocamento ou uma expansão da janela do discurso, da janela de Overton, né? Então é meio que inevitável citar alguns exemplos. Por exemplo, a questão de que houve uma época que não havia espaço, na maioria das sociedades ocidentais pelo menos, para se discutir, por exemplo, a descriminalização da maconha. E essa fase passou. Hoje não só já pode ser discutido, como já foi efetivamente feito em vários locais, né? E alguém, com certeza, em algum momento disse que, mas se descriminalizar a maconha, aí depois vai descriminalizar a cocaína, depois vai descriminalizar não sei o que. E, bom, não exatamente, mas o fato de que ter aceitado a descriminalização da maconha, sim, aumentou a tolerância com o discurso sobre descriminalização de outras drogas. Então, de fato, aconteceu uma expansão desse horizonte de consideração, e embora muitas pessoas podem ter achado que você alegar isso poderia ser uma espécie de falácia de declive escorregadio, né? Não só isso, nós temos vários outros exemplos, tanto num sentido quanto o outro, né? Hoje, por exemplo, a janela de Overton não permite mais, por exemplo, você fazer uma defesa da escravidão, mas a escravidão foi legal há menos de 2 séculos em vários países, ela era uma coisa aceita. E hoje simplesmente não tem possibilidade de alguém chegar no discurso público, vamos discutir a volta da escravidão, não tem cabimento. Vamos discutir, por exemplo, a restrição do voto universal. Agora vamos acabar com esse negócio de voto universal e vamos voltar para o voto censitário. Só pode votar quem tem uma certa quantidade de dinheiro. Isso era a realidade em determinado passado. Hoje não é mais, não dá mais para você propor esse tipo de discussão. Agora, isso significa que é impossível que em algum momento futuro essa proposição volte para o campo de consideração de ideias? Não. Com certeza ela pode voltar em algum momento. Embora esses exemplos que eu citei, eles são bastante improváveis a curto e médio prazo, né? A longo prazo pode acontecer qualquer coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado para saber o que é uma falácia de declive escorregadio, que está fazendo uma proposição evidentemente absurda, que é um exagero daquilo que é uma advertência de um resultado muito provável no futuro. Um exemplo que talvez seja o mais em voga, as pessoas vão bater muita insistência, né, é a questão da tolerância maior à homossexualidade, ao transgenerismo. Então, algumas pessoas poderiam colocar que em uma determinada época seria impensável você simplesmente citar a simples ideia de casamento homossexual, seria uma coisa bizarra. Sim, em muitas épocas foi, mas à medida que você foi desenvolvendo discursos de maior tolerância, de maior citação, essa abordagem se tornou possível, foi exaustivamente debatido e foi consumado em determinado momento.
Então, para você ver um exemplo dessas aberturas. Agora, se 30, 40 anos atrás alguém começasse a dissesse, pô, mas esse negócio de vocês terem essa tolerância com o comportamento homossexual, daqui a pouco vai estar gente aceitando casamento gay. Esse cara seria acusado de estar praticando uma falácia de ladeira abaixo, né, de declive escorregadio, slippery slope. Mas foi o que de fato aconteceu. E pode acontecer também em sentido contrário, né? Você fazer restrições. Mas a questão toda é que essa janela de Overton, ela é flexível. Ela pode ser deslocada numa direção ou noutra, por exemplo, num gradiente de posições antagônicas e mais para um lado ou para o outro, ou ela pode ser expandida ou ela pode ser contraída. Mas como que diferencia uma possibilidade de uma real alteração na janela do discurso de uma simples falácia de declive escorregadio? Bom, então eu vou propor algumas opções básicas, né? A primeira delas, claro, é a velocidade. Se você faz uma afirmação que é muito brusca, muito acelerada, isso dificilmente vai estar contemplado por uma possibilidade histórica real. É porque todas essas alterações que a gente viu, elas se deram de forma gradativa, elas foram relativamente lentas. Estou falando de passos assim de 20, 30, 40 anos. É coisa que vai acontecer daqui a pouco, né? Tudo bem que o daqui a pouco pode ser assim puramente retórico, pode ser um daqui a pouco que está pensando em décadas também. Mas a gente tem que tomar cuidado para ver que essas consequências não são exatamente necessárias, afinal, se foram feitas determinadas concessões aqui ou ali que não levaram a determinadas extensões de uma forma muito drástica, e outras não exatamente. Então já tome cuidado com a ênfase exagerada, que pode até não ser exatamente literal, né? Mas na ideia de que as coisas vão se suceder muito rápido, que normalmente não acontece. Embora normalmente as alterações na janela de Overton sejam lentas, pode haver alterações rápidas, mas geralmente elas são resultado de algum tipo de evento traumático, como por exemplo uma pandemia, uma guerra ou qualquer coisa nesse sentido, uma ameaça existencial muito direta. Aí as pessoas estão mais dispostas a aceitar determinadas coisas. Um exemplo básico, por exemplo, atentado às Torres Gêmeas, né? Que nos Estados Unidos, em questão, rapidinho eles aceitaram uma série de restrições de liberdades que seriam impensáveis antes, né? Ou agora mesmo na questão da pandemia. Só que isso exige um evento muito drástico, e esses eventos são muito difíceis de prever, então assim, você não pode apelar a essas excepcionalidades para tentar justificar afirmações muito drásticas, até porque esses casos todos têm a ver com uma questão mais de segurança, né? E se você for debater uma questão a respeito de comportamentos sexuais, isso aí já não está tão atrelado a essas ideias de segurança. Mas então essa é a primeira dica, velocidade. Cuidado para não fazer afirmações bruscas e rápidas demais, e muito cuidado com a forma da afirmação, né? Porque isso faz toda a diferença. Você fazer uma afirmação mais elegante, mais ponderada, com uma linguagem que parece mais técnica, sempre vai soar mais convincente do que se fala de um jeito assim mais tosco. O segundo ponto é você ver também aonde que você quer chegar, né? A coisa que você vai postular ao final, porque existem algumas afirmações que são plausíveis. Por exemplo, nós chegamos à ideia de um casamento homossexual, a ideia de casais homossexuais adotando crianças. Então essas situações são plausíveis, são cúmplices. E se você pensar bem, elas não são tão assim absurdas no sentido geral. Agora, algumas pessoas fazem afirmações muito exageradas, né? Você consegue levar a sério a ideia de que um dia todo mundo vai ser obrigado a acordar às 6 horas da manhã fazendo flexão e comendo açaí na tigela. Quer dizer, antigamente se usava esse termo, né? Açaí na tigela. Hoje é só açaí. Não, isso não é viável. Nem em Esparta se fez qualquer coisa minimamente parecida com isso. Sempre houve uma série de divisões sociais. Você pode fazer isso num determinado treinamento militar. Os meus soldados aqui dessa base têm que fazer tais coisas. Beleza, isso pode ser feito. Mas você não vai fazer isso com a sociedade inteira. Então tem limites para esses exageros de afirmação também. E especialmente associado a isso, observar quando que uma afirmação é tão drástica que ela é autodestrutiva, né? O cara chega e diz, você está permitindo a homossexualidade hoje, daqui a pouco você vai proibir a heterossexualidade. Olha, até tem gente que passa essa ideia de na cabeça, mas isso também não é viável. Se você faz, essa sociedade não sobrevive por muito tempo. Nós já estamos tendo problemas aí com relação à sustentabilidade populacional, né? E você vê que isso se refuta muito rápido. De fato, tome cuidado que muitas pessoas podem ter determinadas ideias muito radicais, mas essas ideias também não são amplamente aceitas no discurso. Mesmo que você mova a janela, tem um ponto onde você não consegue passar. E aí é que é interessante utilizar um outro elemento também, que ele serve como um limitador arbitrário, um limitador fixo, que
praticamente impossível de você passar, que é aquilo que eu já falei muitas vezes aqui, que também não tem um vídeo específico, né? Talvez seja interessante eu integrar isso no tema, que é a ideia de tabu. Tabu é uma limitação muito clara ao deslocamento de uma janela de discurso. Tem coisas que você simplesmente não aceita discutir. Por quê? Porque você é ignorante, porque você é arbitrário, porque você é dogmático? Em alguns casos pode ser, mas também porque daquela ideia que eu falo de você ter uma inteligência social inconsciente, que de uma certa forma traz em si o acúmulo de experiências sociais de milhares de anos, onde determinadas proposições ou determinadas ideias foram tentadas ou que mesmo foram amplamente discutidas e imediatamente levaram a uma situação absolutamente intolerável, que não tem como você mover a janela nessa direção. Existem coisas que realmente não dá. E os tabus estão associados a isso. É claro que existiram tabus que foram derrubados, por exemplo, a ideia de um tabu que é especificamente norte-americano da relação interracial, foi um tabu que foi fortemente enfraquecido, apesar de que lá ainda é relativamente forte, mas aqui no Brasil a gente nunca teve nem aí pra essa porcaria, a gente sempre se miscigenou mesmo. Agora, existem coisas que algumas pessoas tentam transcender, mas que não tem jeito. Por exemplo, a ideia de relações sexuais com crianças. Isso aí não tem como ser aceito. Isso aí é um tabu. Por quê? Porque se você abre essa discussão, intuitivamente você sabe a merda que isso vai dar. Alguém vai propor uma coisa pior. Há muita discussão sobre, por exemplo, você reduzir a idade mínima de consentimento, né? No caso da legislação brasileira, 14 anos. Abaixo de 14 anos, qualquer qualquer adulto que se envolva numa relação sexual com uma pessoa de 14 anos é estupro presumido. O equivalente ao novo termo legislativo que está em questão. Em outros países isso varia. Então a gente tem discussões sobre essa variação. E existem movimentos que procuraram reduzir esse valor bastante, né? O famoso NAMBLA, né? Que eu nem vou comentar muito por aqui. Mas a gente sabe que tem um limite, a gente coloca. A gente não vai aceitar, por exemplo, que crianças pré-púberes, que nem sequer entram na puberdade, sejam qualificáveis para relações sexuais. Em nenhum lugar do mundo isso foi amplamente aceito, a não ser, claro, dentro de nichos extremamente específicos e apenas como uma espécie de transição. Como, por exemplo, a moça casa nessa idade, já ainda criança, mas ela não vai ser desposada enquanto não tiver a primeira menstruação, sabe? Então tem pelo menos esse limite físico assim, devidamente estabelecido. Mas por quê? Porque a gente sabe que se a gente começa a baixar demais, daqui a pouco tem gente dizendo que tem que liberar para todo mundo. E sim, tem gente que disse isso. Mas a sociedade não vai aceitar, porque isso é tabu. Tabu é aquele limite que a gente coloca na possibilidade de deslocamento da janela de Overton. Não só esse, mas, por exemplo, o tabu de canibalismo, de antropofagia, de que nós não iremos consumir a carne de outros seres humanos. O que não impede que isso aconteça em alguns lugares, em algumas situações muito específicas. Mas é por um motivo óbvio, porque se você aceita isso, vamos discutir, vamos aceitar isso aqui, não tem como você não dar o seguinte passo, mas se a gente aceita que em determinadas situações isso possa ser legitimado, porque não em algumas outras situações você pode ir levando a uma extensão até que em algum momento alguém vai propor, mas o indivíduo que cometeu um crime, vamos matar ele e comer a carne. Isso vai dar merda, não tem como dar merda. Então tem que pôr esses limites. Então eu citei aqui basicamente como que a gente distingue uma falácia de declive escorregadio de uma movimentação nas bordas da janela de Overton ou janela de discurso. Primeiro, a velocidade, esses deslocamentos nunca são rápidos demais, especialmente de acordo com a temática. Segundo, o resultado final pode ser excessivamente absurdo para qualquer sociedade tolerar, né? Mesmo sociedades extremamente brutais, extremamente regidas por um código muito agressivo, geralmente menores, né? Porque sociedades muito grandes sempre têm uma dificuldade maior de você estabelecer esses regimes tão autoritários. Lembra que geralmente nessa discussão surge muito a fraude da ideia de totalitarismo, que eu tenho um vídeo específico para dizer que isso é besteira, isso não é categoria sociológica, isso é rótulo. Não existe essa de governos que consigam se manter muito tempo no poder. Quando eu digo muito tempo, é 5, 6 anos. Totalmente a revelia do apoio popular, não, isso não existe. Você tem que ter algum grau de apoio popular significativo, se não de uma maioria absoluta, pelo menos de uma maioria relativa grande em relação a minorias que se desentendem. Mas assim, mesmo em situações locais, por exemplo, em grupos pequenos, onde um sujeito, um maluco pode exercer um controle totalmente tirânico, existem situações que ele pode até levar, mas a sociedade não vai durar muito tempo. Nós temos alguns exemplos de seitas, né, que geraram situações completamente bizarras, como aquela de Waco, Texas, onde o cara chegava a ponto de ter a primazia sexual sobre todas as mulheres ali do local, a revelia dos outros homens. Mas isso aí durou quanto tempo? Durou questão de alguns meses. Então tem que ter muito cuidado com esse deslocamento desses exageros finais, né? E até algumas coisas que, por mais que nós estejamos atentos
as maquinações das elites dominantes, das plutocracias, tem coisas que efetivamente não interessariam nem as plutocracias. Por exemplo, a plutocracia não interessa descriminalização total de drogas. Isso é apenas um absurdo. O cara que fala que toda droga tem que ser liberada está delirando, está drogado. Isso não faz sentido. Porque drogas é uma categoria abrangente demais. Eu tenho vídeos para isso. Significaria, por exemplo, mesmo para uma elite dominante, que você poderia surgir então alguma droga que aumentasse a sua concentração, aumentasse a sua inteligência e te permitisse perceber as coisas que estão acontecendo, que essa elite está fazendo. Eles iam deixar qualquer droga ser liberada? Não. Até porque algumas vão matar pessoas instantaneamente. Então tem que ter esses limites. Ou seja, velocidade, resultado final e essa questão da limitação total que está associada, que é a questão do tabu. Por fim, temos que ver também os precedentes históricos, né? Qualquer coisa que já tenha sido amplamente defendida em algum passado numa grande civilização, isso pode voltar em algum momento. Porque se isso for aceito numa civilização relativamente grande e perdurou por muitas décadas, por séculos, significa que isso passou no teste do tempo em termos de viabilidade civilizacional. Então, se isso existiu em algum local antes, poderá voltar a existir novamente. Mas a gente tem sempre determinados graus de consideração, né? Por exemplo, a gente fala que a escravidão hoje literalmente não é mais aceita, isso é fato, entre aspas, né? Porque apesar de tudo, a gente tem instituições análogas à escravidão. Por exemplo, se eu for dizer qual é o país do mundo que mais tem escravo, não penso duas vezes, Estados Unidos. Por quê? Porque se a escravidão é você trabalhar até contra a sua vontade para ter direito a alguma coisa muito básica, Estados Unidos que continua tendo proporcionalmente não, porque foi temporariamente superado por El Salvador, mas isso é uma distorção pontual. Mas ele tem uma população carcerária muito grande em termos absolutos e praticamente também em termos proporcionais, e essa população é frequentemente obrigada a trabalhar porque o sistema carcerário é privatizado. Então existe um lucro, ou seja, aquele indivíduo está em condição análoga à escravidão. Mas ainda assim é uma coisa restrita em várias camadas. Você não pode pegar aquele prisioneiro e vender para uma pessoa. Talvez possa transferir entre presídios específicos, né? Mas não dá para vender da mesma forma que fazia antes. Agora, isso impede que a situação possa ser reinstituída? Não, em algum longo prazo isso pode acontecer, ou, claro, havendo uma mudança muito brusca, em geral, relativa a um fato traumático. Mas mesmo assim, note que é uma coisa muito complicada de você afirmar, até porque algumas situações sociais, elas não aparentam ter uma reversibilidade devido a condições materiais mesmo. Muitas instituições antigas eram possíveis devido ao grau massivo de desinformação de uma sociedade, tanto no sentido positivo quanto negativo, né? Que hoje já não é mais possível, uma vez que nós temos muito acesso à informação e nada sugere que essa tecnologia irá acabar. Ela pode até sofrer uma catástrofe e diminuir, mas os recursos estão aí que para pessoas possam ativá-la novamente, e já tem uma tradição que as pessoas se acostumaram a ter esse acesso à informação, a trocar ideia, a ter opiniões, então é muito difícil reverter isso totalmente. O que você pode fazer é tentar manipular as opiniões de massas a seu favor, e isso é feito com muita frequência e muita eficiência, por sinal, né? Inclusive no sentido de reaproximar relações de trabalho de uma coisa parecida com a escravidão, né? Nas quais, por exemplo, esse papinho sem vergonha que está se popularizando aí de usar CLT como termo pejorativo vai mais ou menos nesse sentido. Mas assim, eu só quis fazer aqui uma abordagem básica sobre essa temática da janela de Overton, essa questão da falácia do declive escorregadio, evitar que elas se confundam, embora mesmo com tudo que eu coloquei aqui, existem muitas situações onde não vai ficar claro se você realmente está fazendo uma afirmação falaciosa, ou seja, uma afirmação plausível que remete a essa alteração das bordas da janela. Então a gente tem que ficar atento para isso, e fica essa lição fundamental. Muito cuidado também com o mau uso dos kits de detecção de falácias, porque muitos de fato são pessimamente utilizados e são usados até dogmática. E eu citei aqui apenas um, mas há vários outros que são muito mal utilizados e alguns completamente bizarros. No meu texto aqui eu cheguei a citar alguma coisa a esse respeito. E por fim eu coloquei essa ideia do tabu, que é sempre bom a gente refletir juntamente também para tirar da cabeça do pessoal essa noção absolutamente ridícula que você tem que sair derrubando quanto é tabu. O tabu é, como eu sempre falei, um modo de segurança da sociedade. Ela tem determinados limites. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou subir esse vídeo direto aqui, sem edição mesmo, vai até ficar umas gaguejadas aqui. Então, dane-se, só fiz as pausas, assim, porque eu tive que fazer intervenções aqui no ambiente. Tem hora que o meu livro aqui caiu no chão, e cachorrinho enchendo o saco. E é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 18 de abril de 2025. Saudações.